Hoje vai tratar de um tema extremamente interessante, que é o assédio moral contra o profissional de enfermagem. E é um tema que vem sendo bastante discutido, está dentro aí do tema de violência contra o profissional de enfermagem. E aí nós estamos aproveitando também, já fizemos alguns vídeos anteriores e estamos fazendo mais esse agora para debater. A semana foi muito produtiva nesse aspecto. O presidente do COFEN, Dr. Manuel Neri, fez uma chamada ao vivo também debatendo a questão da violência contra o profissional de enfermagem e a importância da campanha Respeito na Veia. Inicialmente quero dar boa noite aqui a todos que estão aqui nos acompanhando nessa transmissão. Dizer que depois esse vídeo estará sendo colocado na nossa fanpage Enfermagem News, para que todos tenham acesso. Também estaremos colocando no nosso canal do YouTube, onde ficará à disposição dos nossos telespectadores, o canal do professor Edson Gomes, e continuará aí na nossa fanpage do professor Edson Gomes, também continuará o nosso vídeo, né? Pedindo a todos que estão aqui já nos assistindo que compartilhe aí nas suas fanpages, para que a gente possa ter um maior número de participantes, tá? E aí nós vamos entrar diretamente no tema. Assédio moral seria um tema genérico, né? Uma situação genérica, mas vamos entrar também no tema específico, que é o assédio moral, especificamente contra o profissional de enfermagem. E o profissional de enfermagem tem sido duramente atingido por esta situação em diversos pontos do país, por diversos pontos do país. Para a gente ter uma ideia do que seria um assédio moral, do que seria, como que a gente podia configurar esse assédio moral, a gente pode dizer que é uma conduta que causa constrangimento. Esse constrangimento ele pode ser um constrangimento físico ou pode ser um constrangimento mental, né? E essa conduta ela atenta contra a dignidade psicológica de forma sistemática, né, frequente e prolongada. Então você nota aqui que tem alguns termos aqui que é preciso que a gente converse sobre eles. Não é qualquer ação que se tornará um assédio moral. É uma ação que seja sistemática, ela tem que ser repetida, né, tem que ter uma finalidade. O assediador tem que ter uma finalidade de assediar. Ela é frequente, acontece vez por outra, está acontecendo, e aí a mesma pessoa, o mesmo autor e a mesma vítima. E também ela se prolonga num espaço de tempo grande, ela se prolonga no tempo, ela se repete 1, 2, 3, 4, infinitas vezes. De forma que a pessoa que sofre esse assédio, ele vai se constrangendo fisicamente, ele vai tendo um sofrimento mental, tendo um sofrimento psicológico, né? E vai sentindo a sua dignidade sendo diminuída com o passar do tempo. Então isso seria uma espécie de conceito, mais, digamos aí, mais assim, para que a gente tenha um entendimento do que seria esse assédio moral. Recentemente, o Dr. Pablo Leonide, nosso amigo Pablo Leonide, ele defendeu uma tese de mestrado, cujo título é Assédio Moral no Trabalho, um estudo com membros de conselhos de enfermagem acerca de processo ético. Eu aqui já parabenizo ele pelo tema. Acredito, nas minhas pacas leituras, não encontrei ninguém que tenha trabalhado isso diretamente dentro dos conselhos de enfermagem. Já vi diversos trabalhos com o tema assédio moral em relação ao profissional de enfermagem, mas diretamente com membros de conselho de enfermagem que atuam diretamente no processo ético, que são os conselheiros. Eu não tinha visto nenhum trabalho nessa linha. Então a gente parabeniza ele. O trabalho foi um trabalho extenso, eu acompanhei parte do trabalho, foram cerca de 2 anos de trabalho, uma pesquisa longa, com mais de 80 entrevistados, e aí ele chegou no final a uma conclusão. Espero que ele publique, para que todos nós tenhamos o prazer de ter acesso a essas informações, né?
Então, o assédio moral ele vai ter um agente passivo e um agente ativo. Quem é o agente ativo? O agente ativo é o assediador. É aquele que, utilizando de meios diversos, provoca no assediado, no sujeito passivo, a todo o constrangimento psicológico ou físico que ele venha a sofrer. Tá? E aí temos uma modalidade extensiva, que é a modalidade moral, né? E aí a gente está trabalhando direto aqui com o profissional de enfermagem, com os profissionais de enfermagem, diretamente, um vídeo diretamente ligado a esse profissional. Mas essa extensão do assédio moral, ele é um extensivo, um assédio no local de trabalho, especificamente no local de trabalho, que é a sua forma extensiva. Tá? Então é muito comum a gente encontrar demanda de profissionais, de trabalhadores que estão sendo assediados no local de trabalho. E existe uma outra forma, que é a gente vai diretamente, que é o assédio sexual, e esse assédio ele é mais ligado também, à relação do trabalho, mas não só no local de trabalho, mas especificamente e com maior frequência as mulheres. E esse já tipificado como crime na legislação. Né? O assédio moral, em regra, ele não tem uma especificação como crime, é preciso fazer ali uma apuração, abrir um processo, comprovar, né? Mas não tem uma tipificação ainda como crime, sim, como crime, mas a nível de reparação de dano, enquanto que o assédio moral já está configurado enquanto crime, tá certo? Já lá no Código Penal já previsto esse assédio sexual. Uma das situações importantes para se analisar o assédio é a posição do agente, na posição do agente ativo ou do agente passivo. Tá? E aí, quando a gente vai analisar a posição do agente, a gente pode entender que o assédio moral ela pode ser ascendente, né? Ela pode ser ascendente ou pode ser descendente, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima. De baixo para cima ou de cima para baixo, eu me refiro à posição hierárquica, do agressor. O agressor pode ter um cargo elevado, um cargo superior, e o agressor também pode não ter esse cargo superior, ele pode ser um subordinado que ele utiliza meio para constranger o seu superior hierárquico, o superior na hierarquia dentro do ambiente de trabalho. Então é importante que fique claro isso, que nem só o agressor é aquele que detém um cargo de maior poder dentro da empresa ou no local de trabalho. Na enfermagem a gente trata muito do coordenador, né, o RT, o coordenador, né, e aí tem os enfermeiros assistenciais e aí tem técnicos e auxiliares de enfermagem que trabalham toda ali no meio ambiente. Isso não quer dizer que um técnico de enfermagem não possa, em alguns casos específicos, também provocar um assédio moral em relação ao enfermeiro, que seria ali o chefe da equipe, ou o chefe do plantão, né, o coordenador de enfermagem. Isso não quer dizer que um enfermeiro não possa constranger moralmente uma RT, mesmo ela sendo a coordenadora geral do ambiente, tendo lá 10 ou 15 trabalhadores sob sua responsabilidade. Isso não quer dizer que essa pessoa que está abaixo nessa hierarquia, nessa posição hierárquica, nesse nível hierárquico da empresa, não possa assediar quem está acima. Ela pode desenvolver mecanismo que leve esse seu superior a essa situação de atentar contra a sua dignidade psicológica, de constranger essa pessoa, de deixar essa pessoa, seja um constrangimento físico, seja um constrangimento mental. Tá? Então a gente deixa claro essa situação. Mas é importante dizer que os estudos que temos feito, os estudos têm apontado que a maioria alarmante dos casos, a grande maioria dos casos ocorre no sentido descendente, ou seja, o superior, aquele que tinha o dever de mandar, aquele que tinha o dever de cuidar, porque todos estariam sob sua responsabilidade, é o grande responsável por provocar o assédio, tá certo? Então isso é uma característica bem marcante.
Mas isso não quer dizer também, né, que esse assédio, já que a gente tratou aqui na sua forma ascendente e descendente, ele vai ter também de forma lateral, né, suas formas colaterais, que aí os teóricos chamam de forma horizontal, tá certo? No caso do ascendente e descendente, nós vamos ter aí a situação do assédio direto e do assédio indireto, tá? Quem estuda mais o tema, mais ligado diretamente ao direito, vai entender aí como assédio direto, quando do superior para o subordinado, e o assédio indireto, quando do subordinado para o superior. Mas entre pessoas de mesmo nível também é possível encontrar aí situações de assédio, né? O assédio pode também se configurar entre pessoas de mesmo nível, no mesmo grau hierárquico dentro da linha da empresa, no mesmo nível da empresa ali, de forma horizontal, né? Técnico entre técnico de enfermagem, enfermeiro entre enfermeiros, ambos trabalhando ali no mesmo setor, na mesma linha hierárquica, mas em determinado momento um pode usar mecanismo que leve o outro a se sentir constrangido, seja físico ou mentalmente, e dessa forma ter sido atentado para a dignidade, tá certo? Ter sua dignidade atentada. Uma outra situação que o assédio pode ocorrer, e é mais comum ele ocorrer na sua forma individual, de indivíduo para indivíduo. A em relação a B. Mas isso não impede que ele possa ocorrer também de forma coletiva, ou seja, A em relação B, C, D e E, ou seja, em relação a 4 ou 5 pessoas. Tá? Isso ocorre, é possível. A gente tem alguns casos, e aí eu já acompanhei alguns casos, de profissionais de nível superior que estão na hierarquia acima dos demais na hierarquia, e esse profissional termina constrangendo repetidamente, né, os demais profissionais, um grupo de profissionais que está abaixo dele, 3, 4 ou 5 profissionais que seria o subordinado deles. Então, essa situação é uma situação que configura aí que a gente chama de um assédio coletivo, né? A sua forma individual, como eu já falei, é de pessoa para pessoa A contra B. Então, o superior assedia o seu subordinado, ou o subordinado cria mecanismo em que vai fazer com que esse superior seja constrangido. Tá certo? A gente pede aos nossos telespectadores, aos nossos face friend aí, que faça aí compartilhe, tá? Nós vamos estar também, o vídeo vai estar disponível depois no canal do nosso YouTube, vai estar disponível também, vai continuar disponível no Facebook, e vai ficar disponível também na nossa página, uma fanpage que nós chamamos a Enfermagem News, ok? Então é isso, voltando ao nosso tema, né? A abrangência desse assédio, ela pode assumir um caráter individual ou um caráter coletivo, tá? Ao identificar a situação de assédio ou ao sentir-se assediado, o que fazer? Isso é a grande pergunta que a maioria dos profissionais nos faz quando nos encontram, ou então eu recebo e-mails, recebo WhatsApps, recebo no inbox do nosso Facebook, a grande pergunta: o que fazer diante de um assédio moral? Tá. E aí você tem alguns caminhos a percorrer, caminhos que são importantes que vocês saibam. Por exemplo, aos trabalhadores em geral, é possível que alguém que está assistindo aqui esse vídeo não seja um profissional diretamente, profissional de enfermagem, né? Mas o profissional de enfermagem também pode fazer isso, que eu vou dizer agora, e os trabalhadores em geral também devem fazer isso, procurar a Delegacia Regional do Trabalho, né, onde será notificado, essa pessoa será notificada, ou essa empresa será notificada, para que o empregador dê uma solução em relação ao assediador. E aqui a gente lembra o seguinte: mesmo o assediador sendo um ato particular dele, sendo ele que quer fazer isso, é a vontade dele de praticar o assédio, a empresa responde, né, junto aos órgãos, porque a empresa é responsável pela contratação daquele
daquele trabalhador que virou um assediador. Então não é apenas o trabalhador que vai responder, mas a empresa vai responder com ele, cada um na medida de sua responsabilidade. Então é importante que o profissional que se sinta assediado, ele procure uma delegacia regional do trabalho, né, um site da delegacia, coisa desse tipo, e aí faça de fato uma notificação para que um fiscal vá a essa empresa e notifique a empresa dessa situação. E aí a empresa e o empregado vão responder na Justiça do Trabalho, na Delegacia do Trabalho, pela situação de assédio moral. Não para só por aí essas questões, né? Mesmo o cara já tendo, mesmo o profissional, mesmo o empregado já tendo denunciado na DRT, na delegacia, ele pode, dependendo do tipo de constrangimento, por exemplo, se o constrangimento for físico, às vezes há agressões físicas, né? Uma das coisas que ele deve fazer é procurar uma delegacia de polícia civil e registrar um boletim de ocorrência. É importante que se faça um registro de boletim de ocorrência e se houve de fato uma agressão física, né, para que o delegado possa solicitar um exame de corpo de delito, né, que constituirá prova no processo que se seguirá. Então é importante também que ele procure uma delegacia regional, uma delegacia de polícia civil para fazer esse boletim de ocorrência. No caso específico dos profissionais de enfermagem, além dessas duas condutas já apontadas aqui, há uma outra conduta que se deve fazer. Primeiro, outra conduta que se deve fazer é procurar o Conselho Regional de Enfermagem de sua circunscrição para que ele possa registrar essa situação de possível assédio moral. Ao chegar no Conselho Regional de Enfermagem, a denúncia será recepcionada, tá? E será designado pelo presidente do Conselho, e aqui eu faço menção ao nosso presidente aqui do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, Dr. Ronaldo Miguel, né, que tem levado o Conselho por 6 anos, tem levado o Conselho com muito afinco, com muita dedicação. O presidente designará um conselheiro relator. E esse conselheiro relator ele será o responsável por fazer uma análise das provas apresentadas e do caso específico apresentado. E aí pode surgir duas hipóteses. Primeiro, se o assédio é praticado entre profissionais de enfermagem, tá? Esse conselheiro relator vai indicar ao plenário, que vai ser quem vai julgar, ele vai apresentar um relatório, um parecer ao plenário, indicando a abertura de processo ético em desfavor do profissional de enfermagem agressor. Se esse profissional agressor não for um profissional de enfermagem, digamos que o profissional agressor seja um psicólogo, ou o profissional agressor seja um engenheiro, ou o profissional agressor seja médico, ou o profissional agressor seja um advogado. Então, neste caso especificamente, o conselheiro relator indicará a abertura de um processo de desagravo. O processo de desagravo é uma sessão pública, o processo vai caminhar e ao término do processo será aberta uma sessão pública, a sessão pública preferencialmente no local onde ocorreu o assédio, onde ocorreu a agressão, e o profissional que sofreu a agressão ele será desagravado, ou seja, na sessão pública o agravador, o agravante o profissional será desagravado e o agravante será lido o nome dele, é feita uma ata de leitura, é chamado o profissional de enfermagem para ver essa ata de leitura, é publicado em jornal, tem toda uma ritualística para se fazer esse desagravo. Então são 2 casos apontados no caso de se configurar o assédio moral em relação ao profissional de enfermagem. E a sua denúncia no Conselho. 1. A abertura de processo ético, se os 2 forem profissionais de enfermagem. 2. A abertura de um processo de desagravo, se apenas o agredido, apenas a vítima, apenas o sujeito passivo desse assédio moral for o profissional de enfermagem, aí indica-se um conselho de classe,
né, um processo de desagravo. No caso do agressor não ser nem um representante nem ser profissional de enfermagem, nem ser um daqueles profissionais que tem conselho, como advogado, médico, psicólogo e outros que têm conselhos, esse profissional, ou o conselheiro relator, indicará a abertura de processo, criminal e a indicação, né, de como se proceder em uma delegacia, como se proceder com a demanda. Tá? Então, de forma que o Conselho de Enfermagem sempre dará uma resposta a esse profissional que buscou o Conselho. E uma outra situação é a apresentação de uma denúncia ao Ministério Público. Tá? O Ministério Público, diretamente ao Ministério Público, o ofendido pode procurar o Ministério Público, contar a sua história lá no Ministério Público e também o Ministério Público do Trabalho observará o caso e, diante da situação, apresentará uma solução. Tá? Então, assim, o profissional de enfermagem, o outro profissional, ao se sentir assediado, deve tomar um posicionamento para buscar uma solução e nunca permitir que esse assédio se prolongue por um tempo extensivo demais e provocando patologias. Lembrando que a exposição do profissional por muito tempo, inclusive, pode afastar ele da situação de trabalho, provocando uma doença do trabalho, uma doença psicológica do trabalho nesse profissional, o que vai interferir diretamente na sua produção. Isso, em relação ao profissional de enfermagem, verdadeiramente, digamos assim, prejudicial. Por quê? Porque esse profissional, ele vai terminar, como ele trabalha com vida, trabalha com gente, né, ele precisa de ter uma saúde psicológica boa para que ele também atenda bem a sua clientela. Né? Feitas essas situações, aí a gente sabe que as sanções que um assediador pode receber pode ser de caráter penal, né? E aí nós já falamos lá, e aí eu vou abrir um tópico específico aqui, que é o assédio moral, né, em sua especificidade em relação às mulheres, que muitas das vezes se transformam no assédio sexual. Tá? Por quê? Porque a enfermagem, e segundo a pesquisa Perfil da Enfermagem, que é uma das maiores pesquisas que já foi feita e que se definiu de fato quem é o profissional de enfermagem no Brasil, uma pesquisa patrocinada pelo Conselho Federal de Enfermagem e através da Fundação Oswaldo Cruz, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, essa pesquisa trouxe o perfil do profissional de enfermagem. Então a gente sabe que cerca de 85% de todo o contingente de profissional de enfermagem é de sexo feminino. Então a gente tem diversos casos em que a agressão é latente em razão do sexo da vítima. Por quê? Porque como as mulheres, culturalmente, historicamente, têm se apresentado como um sexo mais frágil, embora a gente tenha aqui já no momento do tempo presente uma diferenciação disso, uma partida da mulher no mercado do trabalho depois de muita luta, né? Foi muita luta para chegar ao mercado de trabalho, está competindo quase em pé de igualdade com os homens, não está ainda, mas vai chegar, né? A gente sabe disso. Então essa situação tem levado a muitas agressões, né? Inclusive com agressões físicas diretamente dos diretores, às vezes diretor do hospital, de médico, de engenheiros, de alguém responsável pela segurança do hospital, que se acha no direito de agredir o profissional de enfermagem, especificamente aquele que é mulher. Mais um outro caso, em relação à questão da sexualidade, nós temos aí o sexo feminino, e aí esse contingente enorme de mulheres termina provocando, de certa forma, as mulheres sendo provocadas na sua dignidade psicológica, né, o que configura também assédio.
E ao perceber esse assédio sexual, é importante que a mulher procure diretamente uma delegacia. Né? Procurar uma delegacia, fazer o registro dessa ocorrência, para inibir que ato desse se prolongue no tempo. Né? Porque tira da pessoa, inclusive, a concentração no local do trabalho, tira da pessoa a capacidade de raciocínio, deixa a pessoa numa situação inquietante, né? Diante de um assediador que constantemente, a todo momento, está lhe dizendo palavra desagradável, palavra de baixo calão, está lhe colocando insinuações, fazendo convite desagradável. Então, as mulheres que compõem a enfermagem, em determinado momento, sentindo-se ofendida com essa situação de assédio, devem procurar os órgãos para tomar as providências. E aí, no caso específico dessas mulheres, aí temos a sanção penal, é possível estabelecer uma sanção penal e aí o agressor ser penalmente punido. Né? No caso dos demais profissionais, onde houver agressão física diretamente, né, onde houver um constrangimento diretamente ou agressões físicas, também há a possibilidade de aplicação de uma pena prevista lá no Código Penal, e aí é possível fazer isso. Tá? A grande maioria dos casos é possível e sim tentar uma ação trabalhista, tá? E sair com êxito nessa ação trabalhista. Então é preciso que a gente persecuta ou corra atrás desse direito, é um direito do trabalhador recorrer à justiça. Tá? A gente tem aí algumas situações momentâneas agora com a reforma trabalhista, que coloca aí o poder do trabalhador de negociar, mas a gente sabe que o trabalhador ele não tem muito poder de negociar. A situação de desemprego, crise econômica, né, elevada crise econômica, alta taxa de desemprego, hoje se fala em questão de 12 milhões, né, enfim, né, de desempregados, 11 milhões de desempregados no Brasil. Acho que isso é muito, né, uma situação desagradável. Como negociar com um patrão se você está há um ano sem emprego? Como negociar um contrato de trabalho? Negociar de forma, digamos assim, o contrato ele deve ser equilibrado. Como negociar de forma equilibrada, né? Mas o governo atual que está aí entendeu que o trabalhador ele tem poder para negociar com o empregador. Mas tudo bem, isso é uma situação que a gente vai continuar discutindo, vai continuar brigando e vai continuar se opondo a ela. Tá? Mas é importante que diante da agressão também tenha uma resposta trabalhista, né? Certo? Uma outra situação é a situação civil, uma sanção civil, que aí é a reparação do dano. É preciso que o trabalhador vá ao judiciário e peça uma ação de reparação e ele tenha o seu dano, tanto dano material como dano psicológico. Aí o juiz vai julgar conforme cada caso, conforme cada situação, ele julgará e aí terá uma situação de reparação desse dano. E por último, a questão ética da qual nós já falamos. Tá? Essas questões, ação penal, trabalhista, ética e civil, elas são separadas umas das outras. Uma não quer dizer, tendo uma não vai existir a outra, elas caminham separadas, elas têm, cada uma assume o seu papel e a sua finalidade pública para que se propõe, portanto não havendo interferência. O agressor, por exemplo, pode ser punido, pode receber uma sanção trabalhista, né, e receber também uma sanção ética. Ele pode receber uma sanção ética e também receber uma sanção civil, ou seja, reparar o dano. Ou pode receber uma sanção penal e também uma sanção trabalhista. Então, ou pode receber as quatro tipos, dependendo de cada caso, é um caso, né? E a gente teria que avaliar caso a caso essa situação. Então é isso que a gente ia trazer para vocês aqui, tá? A gente deixa aqui a nossa contribuição em relação a esse esclarecimento acerca da natureza do assédio moral, tá certo? Principalmente em relação aos profissionais de enfermagem, mas de cunho geral,
o assédio moral tem atingido toda a classe trabalhadora.